João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo que nós começamos no domingo passado. Né? Então são duas mensagens com o mesmo tema, e o tema que nós estamos abordando é quem é Jesus para você. Então no domingo passado nós vimos alguns textos. Nós começamos com Mateus capítulo 16, onde o Senhor Jesus pergunta aos apóstolos, diz: olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Nós vamos usar também esse texto hoje, e aí nós observamos três pessoas, o olhar de três pessoas, na visão deles, quem era Jesus para eles. Então nós iniciamos o nosso tempo no domingo passado, falando que se a gente perguntar para as pessoas quem é Jesus, nós geralmente damos a resposta àqueles jargões que geralmente fazemos. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é Deus, Jesus é amor, Jesus é vida e assim por diante. Mas o que nós vimos aqui é o que o Senhor Jesus fazia para que as pessoas pudessem ver Jesus de uma maneira mais pessoal. E aí nós abordamos o texto de João, capítulo 2, onde nós vimos o Senhor Jesus transformando a água em vinho, e ali nós vimos que Maria, o olhar dela para Jesus naquele momento, como ela via Jesus era que Jesus transformava. Então, se perguntasse para Maria naquele momento quem era Jesus para ela, ela iria dizer: Jesus para mim é aquele que transforma. Depois nós vimos João capítulo 4, onde narra a história da mulher samaritana e o Senhor Jesus conversando com ela e falando a respeito de quem ele era e o que ele podia fazer, que ele era aquele que dava água, que nunca mais precisaríamos de outra água a não ser aquela. E no final da conversa de Jesus com ela, então, a visão que ela tinha de Jesus era aquele Jesus que surpreendia. Aquele Jesus que foi falando tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela achava que ele não sabia, e ele sabia, falava a respeito do local de adoração, e assim por diante. Então Jesus a surpreendeu. Então na visão dela, Jesus era aquele que surpreendia. E por último, então, nós vimos João capítulo 21, onde nós falamos de Pedro, e Pedro nega ao Senhor Jesus, e Jesus dizendo para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e ele dizia: nunca eu vou te negar. E realmente ele negou, e depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro, acanhado, talvez achando que ele era o mais miserável de todos os seres humanos, e aí então Jesus vem até Pedro, aborda Pedro e dá uma nova chance a Pedro. E Pedro então se sente restaurado para dar continuidade à longa caminhada. Então na visão de Pedro naquele momento, Jesus é aquele que restaura, aquele que dá uma segunda chance. Então durante a semana você teve tempo para pensar, para analisar e ver quem é Jesus na sua visão. Então, acho que você já observou que o nosso objetivo não é apenas dizer de um Jesus, aquele Jesus que nós geralmente ouvimos e temos aqueles jargões já preparados a respeito desse Jesus. O nosso objetivo é mostrar um Jesus que é pessoal, um Jesus que lida com cada um de nós de uma maneira pessoal. E se nós não estamos tendo esse Jesus, tendo uma visão desse Jesus pessoal, agindo na nossa vida, alguma coisa então está errado na nossa vida. Hoje eu gostaria de abordar o texto de João, como já disse, João capítulo 18, e é um texto bastante conhecido. Todos nós já conhecemos esse texto porque ele fala dos últimos momentos do Senhor Jesus, e nesse momento o Senhor Jesus está para ser crucificado, e às vezes ao olhar esse texto nós não entendemos muito bem certas coisas. Então eu não vou me delongar muito a respeito disso, estou preparando uma outra mensagem que posteriormente iremos dar só em cima desse texto, mas gostaria já de adiantar algumas coisas, senão não vamos entender
a profundidade que o texto exige. João capítulo 18, versículo 33 e versículo 34, fala da presença do Senhor Jesus diante de Pilatos. E o que nos chama a atenção aqui é que o Senhor Jesus é apresentado a Pilatos, né? E Pilatos começa então a indagar o Senhor Jesus. Mas o versículo 33 e 34 diz assim, vamos ler. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor veio a esta terra, pagou o preço que tinha que ser pago, se entregou para pagar esse preço, um preço muito alto, e é através desse preço, então, que nós temos vida. Somos gratos a Ti por isso e lhe pedimos que nós possamos ser esse espírito de gratidão conosco enquanto vivermos aqui. E lhe pedir que nessa noite o Senhor possa estar me usando para ser canal de bênção para cada um que se encontra aqui. Assim nós oramos em nome do Teu Filho, e é neste nome, o qual se entregou por nós, que nós pedimos por essa mensagem. Amém. Irmãos, vamos só, bem rapidinho, falar um pouquinho a respeito de Pilatos, para que nós possamos entender. Se alguém perguntasse para você quem é Pilatos, talvez muitos de nós responderíamos, Pilatos apenas foi aquele que julgou o Senhor Jesus. Mas Pilatos é muito mais do que isso. Então, deixe-me falar um pouquinho da história de Pilatos, só para que nós possamos entrar no texto já com uma certa compreensão a respeito disto. Pilatos, em primeiro lugar, ele era de Roma, e em determinado momento da sua vida, o rei, o imperador, achou por bem tirá-lo da sua comodidade. Achou por bem tirá-lo ali daquele momento tranquilo onde ele estava e enviá-lo a uma distância muito grande, saindo de Roma para Jerusalém. E colocou ele como governador de uma região que era a Judéia. Mas o imperador disse que quem dava as cartas, quem iria direcionar e iria observar o rendimento dele ali era outra região. Seriam outras pessoas, outros oficiais que estavam numa outra região chamada de Cesareia. Então Pilatos deveria prestar contas justamente aos oficiais, aos comandantes de Cesareia. Então tudo que acontecesse, o bom andamento que acontecesse na Judéia, então eles estariam observando então Pilatos. Diante disso, Pilatos, quando chega em Jerusalém, preste bem atenção se você não vai entender. Quando Pilatos chega então em Jerusalém, ele diz, não, eu já estou vindo contrariado, estou vindo chateado de sair de Roma, da minha comodidade, e vim para esse fim de mundo. Então ele disse, então eu vou deixar a minha marca, eu vou chegar aqui e vou deixar a minha marca, não vou passar esse tempo de forma alguma sem deixar a minha marca. E ele então pensou o seguinte, eu anseio, eu tenho como objetivo um posto mais alto do que este. Eu quero um dia estar ao lado do imperador. Lembrando que o imperador daquela época era Tibério, não o Tibério aqui, mas outro Tibério, né? Então, César Tibério. Então, diante disso, ele disse, eu almejo estar ao lado do comandante geral, do imperador. Então, eu quero voar, eu quero alçar novos voos, eu não quero ficar aqui para sempre. Então eu quero deixar a minha marca para que o imperador olhe e diga assim, não, ele é um bom comandante, ele realmente cumpriu as suas funções, nós vamos tirar ele de lá e vamos trazê-lo de volta para Roma. Diante disso, então, ele diz, a minha entrada, a minha chegada em Jerusalém, ela tem que ser triunfal. Todo mundo tem que saber que eu estou chegando. E aí, então, ele prepara todos o seu exército, os seus soldados, os quais estavam à disposição dele. Prepara, então, né, algo pomposo e faz a sua entrada, e trazendo à frente, então, da entrada, o símbolo dos romanos. Alguém sabe qual era o símbolo dos romanos? Uma águia, né?
Então o símbolo dos romanos era uma águia. E aí os soldados trazem uma águia enorme como estandarte à frente, anunciando a entrada de Pilatos. Só que isto já trouxe um mau pressentimento para os judeus. Os judeus não gostaram daquilo, lembrando que os romanos não interferiam na religiosidade dos povos conquistados. E aí então aquilo foi desagradável. Trazer um estandarte como símbolo principal e desfazendo da religiosidade dos judeus, então eles ficaram chateados. Ao ponto então de comunicar aos oficiais de Cesareia, dizendo que a atitude de Pilatos não foi digna. E aí então, logo na entrada, logo na primeira semana de Pilatos ali, vem um comunicado de Cesareia recriminando a atitude dele. Então, em primeiro lugar, ele já não foi muito bem. E aí Cesareia já ficou de olho em Pilatos no que ele poderia fazer. Se isso não bastasse, o que Pilatos fez? Havia um recolhimento de dinheiro no templo, mas aquele dinheiro era para a manutenção do templo e pertencia aos judeus. Pilatos então disse, não, esse dinheiro ele tem que ser usado para alguma coisa. Então Pilatos vai lá no templo, pega esse dinheiro, manda pegar o dinheiro que estava lá e usa então esse dinheiro para construir um arqueduto. Mais uma vez os judeus não gostaram e entre os oficiais dos judeus mandam avisar a Cesareia, ao comando de lá, dizendo que não gostaram da atitude de Pilatos. Mais uma vez vem o comunicado de lá recriminando a atitude de Pilatos. Ele disse, rapaz, o negócio não está muito bem não. Algum tempo depois, o que acontece? Um tempo depois, Pilatos então disse, não, eu tenho que me impor sobre esses judeus. Não tem como ficar aqui para governá-los e eles acharem que é eles que mandam. Eu tenho que me impor de certa forma. Então ele disfarçadamente diz, eu vou honrar o imperador. Eu vou homenagear o imperador. E aí ele mandou construir uns escudos muito bonitos, escudos dourados, né? E enviou esses escudos, dizendo que era uma homenagem ao imperador Tibério, e ele então coloca esses escudos no palácio de Herodes. Quando os judeus ficaram sabendo que havia escudos ali no palácio, então eles se sentiram ofendidos. Por quê? Porque achavam que era uma forma de deuses. E aí mais uma vez comunica a Cesareia, e Cesareia de novo manda um recado para Pilatos, dizendo, olha, tira os escudos aí, traga os escudos, manda os escudos para Cesareia, e olha, estamos de olho em você, não apronte mais não. Não faça isso mais não, que nós estamos de olho. Então Pilatos estava queimado, ele disse, rapaz, tudo que eu tento fazer aqui, tudo que eu faço dá errado. Se mais uma vez esses oficiais daqui religiosos, dos judeus, comunicar a Cesareia, o negócio está complicado para mim. Eu vou ser expulso daqui, o imperador vai me tirar, e aí eu não vou conseguir almejar, não vou conseguir chegar aonde eu estou objetivando. De forma alguma vou me graduar. E aí então ele dá um tempo, ele recua, o tempo vai passando, e ele disse, eu tenho que ficar na minha, me aquietar em relação a isso. E aí então, justamente nesse momento que ele procura se aquietar, que ele procura não aprontar nenhuma, para que não houvesse nenhum comunicado, eis que cai nas mãos de Pilatos o homem chamado Jesus. Os judeus trazem Jesus para que ele pudesse julgar. Se você estivesse no lugar de Pilatos, o que você faria? Os judeus gritavam, crucifica ele. Crucifique esse homem porque ele está causando tumulto. Ele está indo contra César. Só que por outro lado, Pilatos não vê nenhum motivo para crucificar o Senhor Jesus. Então, diante disso, Pilatos disse, olha, eu não posso crucificar esse homem, o qual eu não acho erro, mas por outro lado, tem uma população, judeus, eles querem que eu o crucifique. Mas eu preciso de uma razão política que seja para condenar esse homem diante das leis romanas. E aí Pilatos disse, não, julgue-o de acordo com as leis dos judeus. Esse é negativo, porque ele está dizendo que é rei e nós só temos um rei que é César. Então, se ele está dizendo que é rei, quem deve julgá-lo é você.
E Pilatos então tenta se livrar desse pepino de todas as formas, mas não consegue, porque ele sabia que se ele errasse, mais uma vez, o negócio estaria feio para o lado dele. E ele então diz, rapaz, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesta situação? Como eu vou me importar? Só que ele já estava um determinado tempo, e para complicar a situação, o imperador estava próximo dali. Estava numa região e estava sabendo de tudo o que estava acontecendo, estava sendo informado. E aí é interessante que diante dessa situação, Pilatos não poderia errar. E ele já tinha ouvido falar desse homem chamado Jesus, muitas e muitas vezes. E como homem experiente que agora ele era, ele diz, eu não vou de forma alguma me meter numa situação se eu já não tiver informações a respeito deste homem. Só que aí ele começa a falar, ele quer conhecer quem é Jesus de uma forma mais próxima. Então, se naquele momento Pilatos perguntasse para Jesus, quem é você? Ou perguntasse para alguma pessoa que seguia o Senhor Jesus, muita gente iria dizer àqueles que andavam com Jesus, este é a luz do mundo, este é o pão da vida, este é o Salvador, é aquele que a profecia dizia. Este é Jesus. Mas naquele momento, ninguém que seguia Jesus estava com Jesus. Diante disso, então, com que base Pilatos poderia julgar o Senhor Jesus? Como conhecer a fundo um homem que caiu nas suas mãos para ser julgado? E aí eu gostaria de fazer uma dinâmica com a igreja neste momento. Se alguém chegasse para você, e a pergunta que Pilatos faz para Jesus, aí no texto, no versículo 34, no 33 és tu o rei dos judeus? E aí Jesus então diz o seguinte, essa pergunta vem de você mesmo, ou seja, Jesus está perguntando o seguinte, você é você mesmo que quer saber, ou você apenas tem interesse político, ou apenas outras pessoas estão te dizendo, ou você tem interesse mesmo? Então, deixe-me destacar algumas coisas na nossa mensagem de hoje. Primeiro, Pilatos tinha um interesse em conhecer o Senhor Jesus, e nós temos interesse em conhecer o Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer uma dinâmica da seguinte forma. Eu vou citar 2 nomes aqui, e você não vai olhar nem para o lado, nem para trás, para tentar adivinhar quem é. E eu gostaria que você pudesse imaginar como é essa pessoa. E você vai mentalizar como ela é. Tá certo? Então a primeira pessoa, e a pessoa que eu disser o nome vai ficar caladinha, não vai dizer nada não, tá bom? Fique na sua, nem ria, por favor. O primeiro nome é Edivoneide. Nós temos uma Edivoneide no nosso meio. Você sabia quem é Edivoneide? Menos as pessoas que conhecem, não diga não. Mas nós temos uma Edivoneide. Você não fala nada. Se você sabe, fica na sua. Quem não sabe, como você imagina que é a Edivoneide? Ela tem cabelo curto, longo, ela é alta, baixa, é magra, cheinha, média. Como é a Edivoneide? Alta? Tá, então, para você é alta. O que mais? Como você mentaliza? Pelo nome, assim, Edivoneide. Como você imagina? Baixa e magra. O que mais? Baixa e cheia. Branca e loira. Eita! Então, deixe-me dar algumas características para aguçar sua mente. Né? Edivoneide, né, tem 2 filhos. Os filhos, né, já são jovens, não são mais crianças. Né? É um rapaz e uma moça. Né? Edivoneide já se converteu há muitos anos. Né? Tem muitos anos já de crente. E já morou em outra cidade que não seja Natal. Te ajuda aí a refrescar alguma coisa?
a pensar como a Edvoneide? Se descobrir o nome, não diga o nome. Mas se você tem uma característica dela, pode dizer. Alta, de óculos. Eita. Então, para que nós possamos fazer com uma outra pessoa também, deixe-me então apresentar a Edvoneide. Edvoneide, por favor, fique de pé. Então, essa é a Edvoneide que nós conhecemos como preta. Ela é Edvoneide. Tá certo? Então, deixe-me dizer outra pessoa, tá bom? E nós vamos imaginar como é essa pessoa, tá certo? Essa outra pessoa veio de fora. Ela não nasceu aqui no Rio Grande do Norte, ela veio de fora, tá bom? E geralmente a tratamos como Lili. E eu acho que poucos aqui sabem que nós temos uma Lili no nosso meio. Isto. Você sabia que nós temos uma Lili no nosso meio? E que está aqui hoje à noite? Já ouviu esse nome, Lili? Mas nós temos. Então, como é que você imagina que seja Lili? Alguns, obviamente, não vão poder falar, né? Oi? Adolescente. Lili, né? Esse nome é adolescente. O que mais? Uma senhora. O que mais? Que nós temos, que nós podemos imaginar com este nome? Alta? Ok. Os cabelos não são tão longos, né? Já estou dando outra dica, já não são tão longos. Grisalho? Ok. Então, deixe-me apresentar, acho que cada um criou uma imagem, um estereotipo na sua mente. Deixe-me apresentar para vocês Lili, que está no nosso meio, por gentileza. Lili, fique de pé. Essa é a nossa Lili, né? Que Deus abençoe, obrigado. O que eu gostaria de mostrar para vocês, e agora olhe para mim, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que eu gostaria de mostrar com essa dinâmica? Geralmente, quando nós ouvimos falar a respeito de um nome, nós imaginamos. Quando ouvimos alguma coisa a respeito de uma pessoa, nós criamos um estereotipo. A minha pergunta para você é: aquilo que você imagina geralmente é aquilo que disseram para você? Às vezes uma pessoa chega e diz assim: olha, mas fulano, pense num caba ruim, não vale nada. Não vale a comida que come. Mas quando você passa a conhecer aquela pessoa, você diz: fulano, mas me falaram tão mal a seu respeito, dizia que você era tão ruim, mas agora convivendo com você, você não é ruim. Eu gosto muito de você. Ou como o contrário é verdadeiro, será que aquela pessoa é ótima de se conviver? Olha, pense num doce de pessoa e multiplique. Aí quando você vai conviver, você diz: rapaz, olha, fui conviver com aquela pessoa, penso numa pessoa ruim, azeda, enjoada, detestei conhecer aquela pessoa. Então, mas nós criamos certos estereotipos, nós criamos, mentalizamos algo a respeito daquilo que nós ouvimos. O que eu quero mostrar com isso é que da mesma forma é com o Senhor Jesus. Quando eu não conheço Jesus pessoalmente, quando eu não conheço de mim mesmo, eu conheço só de outros ouvirem falar, quando eu não tenho uma experiência com o Senhor Jesus, nós temos uma imagem errada a respeito de Jesus. E nós erramos, muitas vezes, justamente porque nós não aprendemos desse Jesus por nós mesmos. Não temos uma vivência com esse Jesus. E começamos a dizer que Jesus é loiro, começamos a dizer que Jesus é gordo, começamos a dizer que Jesus é banguelo, e aí começa um monte de coisa, que Jesus tem pé chato. Por quê? Porque nós não vivenciamos, não temos uma intimidade com Jesus, não conhecemos esse Jesus como deveríamos conhecer.
Conhecemos porque nos acostumamos apenas conhecê-lo da boca dos outros, porque outras pessoas estão falando. A minha pergunta para você nessa noite é: você conhece Jesus, você? Será que eu conheço Jesus? Você está conhecendo Jesus por suas próprias forças? Às vezes buscamos outras coisas ansiosamente, desesperadamente, mas não buscamos conhecer Jesus. E aí, nós vamos continuar a conhecer Jesus por outras pessoas. E a ficar imaginando esse Jesus, como ele é e como ele pode agir, que faz porque outras pessoas estão dizendo, mas ele não faz para mim, ele não faz na minha vida, ele não age na minha vida. Então, como nós podemos mudar essa situação? O que nós podemos falar? E Jesus está olhando para Pilatos e dizendo para Pilatos: você me conhece de conviver, ou você está me conhecendo, quer me conhecer apenas porque você ouviu falar de mim? Quando o Senhor Jesus lá em Mateus 16 pergunta para as pessoas e diz assim: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Porque Jesus queria saber. Ele se preocupava com isso, porque para cada um ele se apresentava de uma forma diferente. E hoje é da mesma forma. Jesus se apresenta para cada um de uma forma diferente. Para alguns, Jesus é o pão da vida. Para alguns, Jesus é aquele que cura, é aquele que salva. Mas nós só poderemos dizer isso diante de uma intimidade, de uma experiência que nós temos com Jesus, de convivência no dia a dia. Se você não vive esse Jesus, não tem esse apego, essa convivência com Jesus, você vai continuar ouvindo falar desse Jesus e imaginando um Jesus que ele só existe na sua cabeça. Porque se você não procurar conhecer pessoalmente desse Jesus, ele não vai funcionar na sua vida. E aí eu vejo às vezes Jesus não funcionando na vida de outras pessoas e digo: Deus, o que está errado? Por que Jesus, eu vejo um Jesus na Bíblia que eu não consigo ver esse Jesus realizando certas coisas na vida das pessoas? Eu não consigo entender porque as outras pessoas não conseguem fazer algo que eu vejo na palavra de Deus. Quem está errado sou eu. Porque a força, aquilo que eu vejo o Senhor Jesus fazer no passado, eu vejo que é o mesmo Jesus que pode fazer hoje. Por que ele não faz? Justamente porque Jesus pergunta para Pilatos e diz: você tem interesse? Essa pergunta vem porque o interesse parte de você? Não partia. O interesse não partia de Pilatos. Ele estava perguntando porque ele mandou pesquisar a respeito desse Jesus, porque ele tinha uma preocupação se haveria um revolucionário. Mas ele não tinha o interesse naquele momento de conhecer esse Jesus por ele mesmo. Não tinha. E ele teria que julgar uma pessoa. É tanto que depois você pode ler o restante do texto, que quando Jesus faz isso, Pilatos replica e diz o seguinte: ei, peraí, não sou judeu, não vem me comparar com judeu não sou. Eu não tenho a obrigação de saber disso, eu não tenho. Eu não sou judeu, não penso como judeu. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós precisamos de saber, de conhecer esse Jesus. E de você fazer uma pergunta: você sabe quem é o Jesus que você adora? Ou você adora porque outros adoram, ou porque você ouviu, porque eu estou dizendo, porque você leu a respeito desse Jesus? Por que você segue esse Jesus? Você tem que saber. Porque é esse Jesus que é capaz de mudar a sua vida, é capaz de mudar os seus passos. Eu tenho uma intriga, eu sempre digo isso, eu vou repetir mais uma vez usando de retórica aqui. Né? Gente, eu acho incrível quando alguém diz assim: eu não posso dedicar 2 horas no domingo porque eu estou estudando. 2 horas. Porque busca outra coisa. 2 horas ele não pode se dedicar. Eu não entendo que Jesus é esse na vida de uma pessoa que não pode dar 2 horas no final de semana a cada 7 dias.